O Dan Brown, que vocês mencionaram. Dan Brown, só para o pessoal, pra gente colocar, é que ele fez o Código da Vinci, que foi um sucesso, absurdo, e ele colocava que tinha uma linhagem de Jesus, uma família escondida na França, né, exatamente, os merovíndios que viriam desse relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Mas isso não tem comprovação nenhuma, é uma teoria maluca. Não, maluca. Embora você tenha na França lá os merovíndios, você tem toda uma tradição que ela foi pra lá, mas não tem nada que comprove. É ficção, né, gente? Ele tem direito total de fazer uma ficção e inventar. Só que ele foi muito esperto, ele fez aquela ficção ar, né? Gente. Você coloca ali um pouco de verdade. A mulher dele é historiadora, né? Total. A mulher dele é especialista em simbologia, então ele bota... aí coloca o quadro do Da Vinci. Do Da Vinci. Tem umas polêmicas também ali com o Dan Brown, muito interessante, porque quando você lê o livro do Dan Brown, já que estamos falando de Maria Madalena, o livro dele também toca ela, já vou dar spoiler. Né? Vou dar spoiler. Você não consegue parar de ler aquilo lá. Só que quem é historiador... Ele é fraco, mas você deve ter se incomodado. Não, mas como o conteúdo também é fraco. É mesmo? Eu vou falar por quê. Ele tem tantos erros primários de história. Ele fala de Paris, ele dá uma data errada da fundação de Paris. Olha que eu tô lembrando aqui, eu li esse livro há uns 20 anos. Dos merovíndios, muitos erros com relação a eles lá. São vários erros, estou tentando pegar alguns aqui agora, dos Cavaleiros Templários. Ele coloca Paris fundada numa época que Paris não foi fundada. Ele chama, por exemplo, ele deu Mona uma forçada nas coisas pra tudo dar certo. É que assim, os plots, falando como escritora, né? Os plots são muito interessantes, mas tipo assim, os personagens são rasos, a gente tem vários erros de construção de personagens, os arcos dos personagens são super frágeis, a narrativa, ela toda assim. Mas esses livros, eles vendem muito porque eles atiçam a curiosidade, tem polêmica, tem muita aventura. Você tem os elementos que... E ele coloca como cálice sendo ela, né? Sendo ela. Isso eu achei da parte criativa muito boa. Ou já tinha uma linha de gente que Não, achava... já tinha. Essa ideia do Santo Grau então. Já tem, que o Santo Grau seria Maria, já tem esse antigo. Agora, só que o ponto é que o Dan Brown, ele comete... Olha, interessante, essa leitura que você está fazendo do ponto de vista literário, eu não tenho, porque ela é... Aliás, uma das coisas que a Fabiana tem, ela tem cursos, inclusive para as pessoas aprenderem a ler no sentido de ler bem o livro, devorar bem o livro, redação, ela é jornalista, né? Eu não tinha essa informação da crítica literária dele, mas eu tenho da crítica histórica. Eu falei assim, porque são tantos erros que ele ia cometendo, como eu falei, eu não lembro todos aqui, porque eu li há mais de 20 anos esse livro. Mas a gente foi notando, mas coisas assim, que quem não é da área... Passa batido. Passa batido, mas é como se alguém colocasse assim, que o Brasil foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1512. Entendi. Você fala assim, peraí, a data tá errada, o figurante tá errado, tá errado. Mas quem não conhece a história do Brasil, nossa, que legal. Aí a gente se pergunta, por que Dan Brown cometeu tantos erros primários assim? Parece que o livro foi escrito às pressas. Essa é uma característica muito forte do ponto de vista histórico, do conteúdo. Eu não sei se do ponto de vista literário seria uma coisa... Você requer tempo para modelar um personagem. Ele foi feito mesmo assim... Mas assim, do ponto de literatura também. Eu lembro que um professor meu de literatura na Inglaterra usava ele como exemplo do que não fazer em arco narrativo. Sério? Agora vem... Ser meio básico, assim? Tipo, ele comete erros muito básicos na criação dos personagens. A gente chama de arco de personagem. Tomada de decisões. Não, na formação. Quando você vai escrever personagens, você faz a história, background do personagem, a backstory dele, as motivações, o caráter. Você tem uma série de estruturas que você precisa colocar pra criar personagens redondos, personagens planos, personagens secundários. Tem uma série de coisas técnicas que você vai saber lendo um bom livro. Você sabe se é bom ou se não é. Aquele personagem te prende ou se não prende, entendeu? Erros que Dostoiévski nunca cometeria. Então, assim, quando a gente analisava isso na escola de literatura, tipo, gente, não faz sentido. Por que ele teria condições de fazer melhor qualidade de personagens, melhores arcos? Por que não fez? Mas isso eu acho que tem a ver com o que você vai falar. Aí agora parece que foi às pressas. A impressão que dá é essa. Aí tem uma coisa curiosa. Porque o livro dele foi lançado em inglês pela editora Doubleday. E essa editora... ela tem como principal cliente a Igreja Católica. Mas... Aí fica estranho, porque um livro contra a Igreja Católica, por que a Doubleday ia publicar esse livro? E eu fui numa conferência em Portugal, uma vez eu participei lá, e nessa conferência foi dito lá que eles acreditam que um setor da igreja encomendou esse livro, porque estavam começando a acontecer os problemas de
é a violência contra menores, envolvendo muitos padres, pedofilia, muitos problemas de pedofilia. Era uma cortina de fumaça estava explodindo. Boa. Então você sabe que às vezes aquela cortina de fumaça, você sai para um escândalo, aí você tira o holofote daquele problema, vai para outro, e como o livro bombou no mundo inteiro, e é uma verdade, vai arrebentar com o cristianismo, aquela coisa toda, e o livro ficou muito naquela pegada assim... É um romance? Mas pode não ser. Não, ficava muito isso. Pode não ser. Pode não ser. Aí começaram a falar que tinha lá nos arquivos mesmo. Do Vaticano. Do Vaticano. E tudo. Na Biblioteca de Paris também. Tinha lá de Lyon, né? Aquela coisa toda. Então, aí muita gente viagem pra França e pra ir nos lugares. Faziam turismo do livro. Exatamente. Muita gente, inclusive eu, que na época era professor de religião lá no NASP. A gente ficava preocupado em ler o livro e refutá-lo. Ah, é? Por quê? Muita gente cristã ficou preocupada em refutar o livro para não... Peraí, estão falando mal da minha mãe, né? Vamos colocar assim, né? Só que daí você tá todo mundo falando disso aqui, que é um problema contornável, e esse aqui que não é contornável vai ficando. Que era os casos de pedofilia que estavam estourando. Então, muito sentido, eles afirmaram isso lá. Eu não posso fazer essa afirmação, mas faz muito sentido. Eu ouvi isso numa conferência em Portugal que eu fui. E linka. Então, por isso que o livro foi escrito meio às pressas e tem esses erros. Agora, ele erra na história, não dá pra saber, e erra porque ninguém vai confessar nada nunca, claro. Né? Então, exatamente. E ele ficou rico. Dan Brown, quando ele veio aqui, né, Paquito, a gente Dan Brown, conta pra gente, por que você cometeu esses erros? Brown, por favor. Come to Brazil to talk to me, my friend. Nice. It's we. It's we. Life Snake. Sabe o que é Life Snake? A vida cobra. Life Snake. Qual que é outro que a gente aprendeu aí? Hot Sol, Hot Sea. Hot Sol, Hot Sea. Tem o sol, quem te viu, quem te viu. Tem mais um. Tea with me. Chá comigo. Chá comigo. That I book your face. Aqui é o lugar, a gente manja dos inglês aí. Tea with me, that I book your face. Chá comigo que eu livro sua cara.